para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está com frio aí? Aleluia. Nós temos algo profético para entregar aqui nessa noite. E maldição vai ser quebrada aqui nessa terça-feira. Quem crê, diga amém. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 2, somente o versículo 1, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Primeiro Evangelho da Bíblia de Mateus, capítulo 2, verso 1. Quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga pera eu. Está dizendo assim a palavra de Deus no capítulo 2, no versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Diga a glória a Deus. Repita-se comigo, tendo Jesus, mais alto, tendo Jesus, nascido em Belém, da Judeia, diga a glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Amados irmãos, amadas irmãs que estão aqui nessa noite de terça-feira, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Nós temos um texto bíblico que é conhecido por todos que estão aqui, que são simpatizantes da Bíblia Sagrada. Nós temos um texto bíblico onde se refere a uma figura de um nome chamado Jesus, origem Belém. Todavia, nós sabemos que Belém, geograficamente ele dizendo e biblicamente correspondendo, era uma cidade rejeitada, humilhada, pisoteada, esculachada e desgovernada. Parecia a Babilônia de Isaías 6. Belém era uma cidade onde governantes haviam abandonado. Belém era uma região onde as pessoas olhavam, jogavam pedra, e ele dizia: daqui não pode surgir nada que vai dar fruto ali na frente. Tanto Belém como na paralela Nazaré. Então, geograficamente ele dizendo, Belém era uma cidade que havia uma imperfeição, havia um esculacho, usando o português correto, para quem lhe convivia naquela pequena região.
Também sabemos que Belém era cercada por sítios, por zonas rurais, onde as pessoas passavam, e quando passavam, começava ali o desfecho de tampar o nariz, e ele dizia: nunca mais volto, e nunca mais traço esse caminho, porque aqui o cheiro dos estercos dos animais é grande. Foi nessa pequena e humilhada região que Deus resolveu que surgisse Jesus, o Todo-Poderoso, que havia de tirar o pecado da humanidade e dar uma segunda oportunidade para o homem. Foi aqui que a Bíblia vai nos dizer, onde acabamos de ler, que surgiu o guri, o fenômeno de José e de Maria dentro de uma manjedoura, que até as 3 estrelas, que alguns teólogos chamam as 3 Marias, caíram, que veio até os magos do Oriente, quando chegaram lá, ofereceram mirra, adoração, exaltaram o menino de Belém. Nasceu Jesus, se cumpriu 3 décadas e mais alguns anos adiante, se simplificando, 33 anos, e colocou em prática o que ele havia de colocar aqui nessa terra, o teu ministério de curas, milagres, transformação, libertação e restauração. Só que Mateus 13:31 vai nos contar que ele ensinou numa aula dele aos seus 12 discípulos, que devemos plantar tudo que nós sonharmos, devemos cultivar tudo que nós acreditarmos. O grão de mostarda um dia vira uma árvore de metros, que vem até as aves que se aninham nos seus ramos, para repousar, para descansar. Então, aonde Jesus passou, ele ensinou ao teu próximo: temos que plantar, temos que plantar, temos que plantar e temos que plantar. Será que você pode olhar para essa pessoa que está mais simpática do teu lado e dizer: a lei dessa vida é plantar? Diga para ele, vai lá. Diga mais alto, 1, 2, 3, diga: a lei dessa vida é plantar. Olha aqui para mim. Se tu planta bondade, tu vai colher bondade. Se você planta maldade, tu vai colher maldade. Se você planta ajudar o teu próximo, ali na frente alguém vai te ajudar. Se hoje você planta falando mal de alguém, ali na frente alguém falará mal de você. Essa é a lei da vida. É por isso que muita gente no século 21, na sociedade de hoje, vem passando diversas situações e não entende. Olha para o céu e fala: sou dizimista, sou ofertante, vou na tua casa, por que eu estou passando isso? E é só você recordar o teu passado, o que você fez, você está pagando nos dias de hoje. Mas eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Mas não, é a lei da vida. É a lei que Deus, Jesus, Espírito Santo, nos proporcionou para que o homem seja conduzido. Só que nessa noite eu quero quebrar uma maldição financeira que há na vida de muitas pessoas dentro das igrejas nos dias atuais. Eu aprendo que o preconceito já começa no Natal. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Não, irmã, pergunta por quê bem alto, vai. Isso. Porque você reúne com a tua família no Natal, a maioria da parentela, chega tio, sobrinho, chega primo, de todos os cantos, se reúne só para essa festa. E lá já dá o abraço, diz Feliz Natal. E quando diz Feliz Natal, pode perceber que alguém vai dizer: poxa, tadinho do menino de Belém, tadinho do menino Jesus, nasceu para dar vida para nós, e a gente está aqui, para celebrar e comemorar. O preconceito já começa aqui com Jesus. 80% o estudo vai nos dizer que a sociedade brasileira e do mundo geral acha que Jesus nasceu pobre, sendo que Jesus nunca foi pobre na tua vida. Paulo vai deixar escrito em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, o que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Marca aí depois você para anotar, para refletir. Jesus nunca foi pobre. Ele nasceu numa região humilhada. É por isso que o preconceito começa: tadinho do menino de Belém. Poxa, deu a vida por nós. Estamos aqui para lembrá-lo. Só que como pode um rei ser rei dos reis e ser esculachado aqui embaixo? Vamos aos fatos, e eu não vou tomar muito tempo. Primeiro, Jesus era filho de quem? Filho de quem?
E Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso que está no alto e sublime trono. Ou seja, comanda o céu e comanda a terra. Sim ou não? Aqui na terra, Jesus era filho de quem? Como era o nome dele? Qual era o nome dele? Profissão de José, carpinteiro. Repita. Carpinteiro mexe com o quê? Não escutei. Carpinteiro mexe com o quê? Segundo fato. Madeira em Israel não era produtiva. Madeira em Israel não tinha árvores que cortava, rapava e lhe pegava e fazia. Não. Segundo fato histórico é que toda madeira que habitava no meio dos judeus era importada de Roma, ou seja, dos romanos. Ou seja, havia alguns passos para chegar em Israel. Terceiro fator. Carpinteiro era profissão de luxo. Eu disse que era profissão de luxo. Então, se carpinteiro era profissão de luxo, é óbvio que José não ganhava mal. José ganhava condição média para cima, para sobreviver e ter realizar o sonho da tua família. Quarto fator. Além de a madeira vir de outro lugar para os judeus, a mão de obra não era barata. Então José era um espelho, era um carpinteiro de luxo, era classe alta. E Jesus era filho de rei dos reis e também filho de um carpinteiro. Eu vou liberar uma palavra profética, se você crer, você pega aí para a tua vida, amém? As pessoas julgam o que vê. As pessoas analisam o que lhe observam. As pessoas, com os olhos físicos, abre o diálogo para ver a tua situação. E é por isso que muitas pessoas te julgam sem te conhecer, mas não conhece o segredo que há dentro de você. Vou repetir para você guardar. Não conhece o segredo que há dentro de você. E daqui a pouco você vai descobrir o segredo. Então, nasceu Jesus, filho de José. Aleluia. Algum tempo avante, Jesus determinou situações da tua vida. Primeiro, ajudai-vos uns aos outros, sujeitai-vos um a vós. Amai o teu próximo. Lá, para 5.000 homens, ele multiplicou pães e peixe. Pão, comida tradicional. Peixe, comida da nobreza. Serviu o pão primeiro para depois servir o peixe. Então Jesus foi ensinando aos seus discípulos que tem que plantar para colher ali na frente. Então o primeiro fator profético nessa noite é: Jesus nunca foi pobre. Vou repetir: Jesus nunca foi pobre. Eu preguei essa mensagem numa conferência profética no Rio de Janeiro, mas deu o que falar. Mas depois só vi e-mail chegando para mim. Guarda aí. Só que Jesus passou a ser humilde. Aqui há uma interrogação na paralela. A Bíblia não vai detalhar nem Mateus, Marcos, Lucas e João, porque se detalhar, tomaria a Bíblia inteira, os 4 evangelhos, para contar o que aconteceu com Jesus. Só que na vida de Jesus ele acabasse de perder o pai da terra. José havia falecido, e por tradição judaica o filho herdava o que o pai havia deixado. Então no meio do trajeto, na profissão de carpinteiro, José é óbvio que ganhou dinheiro. Só que de César, governante romano, habitava entre os judeus. E a história vai nos contar que de 35% a 40% do salário que os judeus ganhavam tinha que ser mandado para o povo romano, para César. É por isso que Jesus pagava tributo e disse: dá de César o que é de César, dá do meu pai o que é do meu pai. Então todos os judeus tiravam 35% a 40% do teu salário para dar para os romanos, por forma de impostos.
Segundo, José também tirava alguma porcentagem do teu salário para tirar para Deus. O dízimo, Malaquias 3:10. Vamos colocar que depois de todos os gastos familiares, do salário de José sobrava 30%. Giovanni, me explica uma coisa. Você está dizendo que Jesus nunca foi pobre. E por que então Lucas 2 vai dizer que ele foi consagrado e 2 pombinhas foi solto? Significa que era pessoa de classe para baixo. É por isso. Quando Jesus foi consagrado, ao invés de ter a nobreza da consagração, soltaram pombinhas. E quem conhece a história vai saber que pombinhas era para quem não tinha condição de oferecer algo a mais. É aqui que eu cheguei à conclusão, estudando, aprendendo e conversando com alguns amigos e colegas. 40% para os romanos, a parte de Deus, tudo que lhe convivia gastar para a tua família, no final, não sobrava quase nada para José. Segundo, o que José fez, o que o pai de Jesus terrestre plantou, depois da tua morte Jesus colheu. Ou seja, exemplo do século 21, José deixou uma casa, herança de Jesus. José deixou um carro, herança de Jesus. José deixou um relógio, herança de Jesus. José deixou um patrimônio, herança de Jesus. José deixou camisa nova, herança de Jesus. De pai para filho, sexo masculino, substantivo masculino. Só que aqui é a revelação da mensagem nessa noite. Quando José se foi, Jesus pegou a herança. Mas ao invés de Jesus guardar para ele, dos teus 29 aos 30 anos, para começar o teu ministério em Mateus 5, ao invés de ele guardar tudo para ele, sabe o que ele começou a fazer? Vende, 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 vende. Jesus, aonde vai o dinheiro? Manda aqui na minha mão, vende. Aonde vai? Vende, paga os tributos, vende, vende. Daqui, pronto, Jesus, está aqui a sua herança na tua mão, e agora? Compartilha. Que é Jesus? Compartilha. Como assim? Para começar do zero tem que compartilhar. Se não tem nada, compartilha o que não tem. Se tem, compartilha o que tem. Me dá aqui, compartilha. Vamos lá em Genezaré, tem 3 pescadores. Vamos fazer chover peixe na rede. Vamos ver o que eles estão precisando. Compartilha. Ei, larga a vela e vem me seguir. Estamos indo, Jesus. A tua palavra nos tocou. Vai pegar o cobrador de imposto Levi, convertido Mateus. Vem, Levi, está precisando de alguma coisa? Tô, Jesus. Para me largar tem que... tô. Na praça, na feira da Galileia, tem mendigo? Tem, Jesus. Vai na padaria, compra pão, distribui. Lá na praça da Galileia tem gente desesperada que não tem o que comer? Tem, Jesus. Antes de eu começar o meu ministério, distribui o que tem. Tem mais alguém passando necessidade lá em Belém, a minha origem, Nazaré? Jesus, lá é complicado. Pega o que eles estão precisando, distribui. É alimento? Tó. É roupa? Tó. É um sorriso no rosto? Tó. Distribui. Jesus vai acabar a tua herança. E Jesus, levante a mão que eu vou profetizar. Jesus vai acabar a tua herança se você compartilhar com todo mundo. Imagino eu, Jesus abrindo a boca e começando a dizer: a maior herança não está na terra, a maior herança está no céu. Começa aqui e vai para lá. Ei, nessa noite Jesus te trouxe aqui para você entender: o que você tiver, distribui para o teu próximo, porque ali na frente o teu castelo vai estar tão grande que nem você vai entender. Coloca a mão que está do teu lado, coloca a mão no ombro dele, chacoalha até ele parar, até ele abrir a boca e dar um glória a Deus. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Chacoalha, chacoalha até dar um glória a Deus aí, vai. Agora olhe bem nos olhos, ele diga assim: tem pouco, tem médio ou tem muito? Não, diga mais alto: tem pouco, tem médio ou tem muito? Diga, não estou falando de dinheiro não. Eu estou falando daquilo que te sustenta aqui na terra. Diga, tem pouco, tem médio ou tem muito? Agora aponte esse dedo de profeta para ele e diga assim: quer crescer na vida?
Não, irmão, diga mais alto. Quer crescer na vida? Acorda de madrugada. Vai distribuir sopa por aí. Quer crescer na vida? Pega a roupa do teu guarda-roupa e sai distribuindo para quem não tem condição por aí. Quer crescer na vida? Pega os teus objetos, aquilo que você idolatra, e sai distribuindo por aí, porque lá no céu Jesus vai olhar e vai dizer: é orgulho, é orgulho, é orgulho, é orgulho, é orgulho. Só quem está entendendo, tira o pé dessa cadeira para adorar. Eu vou ler, escura aí. Vamos lá. Pode abrir aí em Filipenses. Ou melhor dizendo, abre aí em Filipenses 2:6. Olha o que a Bíblia, Paulo vai dizer. Vou ler dos versículos 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Pois ele substituindo em forma de Deus, não julgou a usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, aleluia, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. Olha aqui para mim. Aleluia. Todos os bens de Jesus ele distribuiu para começar o teu ministério. Ele podia muito bem chegar em Galiléia, Cafarnaum, chegar em diversas regiões e falar: manda aquele sujeito parar de falar, eu sou filho de Deus. Manda aquele lá ter educação, eu sou filho de Deus. Manda ter silêncio que eu estou aqui, ó. Mas não. A paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Acabou a herança, Jesus. Agora começa o meu ministério. E agora? Vai passar fome? Agora começa o meu ministério. É aqui que eu quero trazer a tua psique alta da inteligência do ser humano para você entender. Agora você está entendendo por que a pergunta? Por que aquele tem ou não tem? Por que aquele troca de carro zero todo ano e eu fico com esse aqui? Porque, olha, de novo, vai viajar, e eu estou aqui, não sai dessa cidade. Porque aquele vai lá contar testemunho todos os cultos, eu conto um por ano, e olha lá. Chega nessa pessoa e pergunta, qual é o segredo? Sabe o que ele vai responder? Compartilhei o que eu tenho, eu plantei para colher o que eu estou colhendo agora. Nessa noite o Espírito Santo está lhe dando um recado aqui. Se o diabo olhou para você e lançou a praga, cortador, migrador, destruidor e devorador, para colocar uma insegurança dentro do teu coração e não deixar você ajudar o teu próximo com uma palavra positiva, com o que você tem do bom e do melhor, para você não desfrutar do melhor dessa terra, sendo que a própria palavra de Deus vai dizer: ei, tu tem o direito de comer na mesa do rei, se vestir como rei. O diabo perdeu mais uma batalha, porque toda a cegueira espiritual está saindo aqui nessa noite, e Jesus está dizendo: compartilha para ser farto aqui nesta terra. Eu não tenho nada. Tu fala, cidadão ou cidadã? Fala, não fala? Quem fala que gesticula? Quem consegue falar um A que gesticula? Quem fala? Quem fala? Ninguém fala? Todo mundo é mudo? Quem fala? Levante a mão, só quem fala. Diga assim: ah! O maior dom está aí, pergunta por quê? Chega quem está sem esperança e diz: levanta, Jesus te ama. Você está compartilhando uma esperança. Está na hora de você viver o melhor de Deus nessa terra.
Está na hora de você desfrutar do bom e do melhor dessa terra. Aí eu vou profetizar lá. Está na hora de você parar de ser esculacho na boca do povo por aí. Está na hora das pessoas pararem de te julgar pela tua aparência. Eles podem olhar para você e ver você naquele lugar humilde. Ele pode olhar para você e te julgar pela roupa que você anda. Mas eles não sabem o segredo de compartilhar os bens que você tem dentro de você. Está na hora das pessoas olhar para você e dizer: é diferente. Mas para isso acontecer, você tem que colocar esse dom que é dentro de você em prática. Está na hora de você fazer uma reviravolta na tua vida. Está na hora de você pegar o sentimento de Jesus e colocar dentro de você. Eu profetizo que não há praga, eu profetizo que não há maldição financeira, eu profetizo que não há capeta, enxuto lodo, Zé Pilintra, eu profetizo que não há pombagira, eu profetizo que não há nenhuma praga do inferno contra a tua vida. O maior segredo está dentro de você, e o segredo é: planta para colher. Chacoalhe a mão direita igual aqueles pompom americanos. Diga assim: ele nasceu em Belém. Diga assim, ó. Agora a esquerda. Mas ele morreu em Jerusalém. Oh. De Nazaré pode surgir alguma coisa que presta? Ô Natanael, antes de você estar ali embaixo dessa figueira, eu já te conhecia. Preconceito a partir de hoje não vai ter mais na tua vida. Escuta o que eu vou lhe dizer. A vida tudo acontece naturalmente. Mas para acontecer naturalmente, você tem que plantar algo. Você está plantando alegria para o povo, você vai colher alegria. Antes de você comer, você está lembrando daqueles que não têm o que comer? É difícil, mas a maioria, quero crer eu, para ser um sujeito bom, quando precisar de ajuda vai ter ali na frente. Ao invés de fechar o vidro no semáforo, você abre para dizer pelo menos uma palavra amiga. Ah, mas ele vai pegar a moeda para fazer aquilo. Há uma diferença entre compartilhar e atitude. Pergunta qual? Você compartilha a atitude deles, é eles com Deus. Quer morar no céu? Só um quer morar no céu? Quer morar no céu? Quer morar no céu? Mas tem feito algo para morar? Quer morar, mas tem feito algo para ir para lá? Egoísta não entra no céu, viu, irmão? Cara fechado também não entra no céu. E se ficar com cara burrada para mim, eu estou falando que Deus está mandando, estou nem aí com a tua cara. Esculachar aqueles que não têm hoje também não entra no céu. Mas se você não tiver condição e pelo menos um prato de feijão levar para alguém, pode ter certeza que lá o céu vai te esperar. Há uma diferença entre soberba e há uma diferença grande em ajuda. Eu fico do lado de ajuda e chuta a soberba para o quinto dos infernos. Só quem está comigo dá o maior glória a Deus que tu deste nessa noite. Cutuca o fígado desse irmão, cutuca o rim dele, vai lá, cutuca. Cutuca ele. Diga assim: como está a tua vida? Está semeando ou não está? Ou está deixando o escorpião tomar conta da tua mão? Escorpião mata com uma picada. Diga assim: toma cuidado. Mas a águia voa independente do momento que está passando. Não seja escorpião, seja águia. Ajuda o próximo para Jesus te ajudar um dia também.
Eu profetizo que todas as enfermidades estão saindo em nosso meio aqui nessa noite. Eu profetizo que todas as portas fechadas estão se abrindo aqui nessa noite. Eu profetizo que a boca do dragão, espiritualmente lhe dizendo, está sendo fechada aqui nessa noite. É tempo de revolta. Fica de pé comigo, por favor. São 9h15 da noite. É lua aqui, frio. Se nós formos lá para a Ásia, são 9h15 da manhã. Sol lá e lua aqui. Mas depois de 12 horas, lá é lua e aqui é sol. Olha para quem está lá, diga assim: isso é um fenômeno muito bonito. E só há uma resposta, porque depois de 12 horas, o que é escuridão vira dia, o que é dia vira escuridão. Pergunta qual? O simples fato da lei de Deus. Tem gente que pegou. Tem gente que está pegando aí. Vou continuar simbolizando aqui. Lá é noite, aqui é noite, lá é dia, daqui 12 horas vai ser noite, aqui vai ser dia. Só por esse fato físico, cósmico e espiritual. Quem está embaixo hoje pode repousar tranquilo, se plantar alegria, porque amanhã o sol vem. Quem não planta bondade descansa daquele jeito, tem uma noite horrível e vem imperfeito o próximo dia. A lei da vida é esta: hoje nós estamos embaixo, mas daqui 12 horas nós estamos em cima. Eu profetizo que Deus vai abater o soberbo para levantar os humildes. Eu profetizo que não há soberba contra a tua vida. A humildade ainda prevalece. Cadê os humildes aqui nessa noite? Joga a mão para o céu, abre a boca e dá 30 segundos de glória. Bate no peito. Diga assim: Jesus nunca foi pobre. Ele se tornou humilde. Diga assim: ele podia ficar com as heranças, mas o que ia adiantar ele dizer ali na frente: ajuda o próximo, sendo que ele não ia ajudar. Vou falar. A máscara vai cair. Aqui dentro é a paz do Senhor. Lá fora é. Por que essa desgraça ainda vive? Vou falar. O Espírito está mandando. Aqui dentro é: remove a minha pedra. E lá fora Deus está falando: cadê a pedra que você está removendo com a tua própria mão? Está na hora do espírito da mentira para ter retirado da tua casa, da tua família e da tua parentela. Tu tem que viver o que tu faz. Está na hora de uma reviravolta na cidade de Valinhos. E só quem quer uma reviravolta na vida, coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Chacoalha ele agora. Chacoalha, mas chacoalha até ele ficar irritado. E diga assim: Deus conta contigo nessa terra. Jesus conta contigo nessa terra. Compartilha. Compartilha. Só quem está entendendo, coloca uma mola de fogo no teu pé. Salta para Deus para adorar. Coloca a mão no teu coração. Quem é o homem que teve o Fecha os teus olhos agora. Eu quero orar por você. Sobre o mar. Quem é ele que pode fazer? Eu quero orar para você. Fecha os teus olhos. A tua firma vai crescer, mas depende de você. Você vai mudando de vida, mas depende de você.
Você vai ser próspero, mas depende de você. Uns têm, outros não têm. Não é porque alguns nascem com a estrela na testa e outros não. Deus não faz isso. Deus ama a todos. A morte foi no singular. A morte foi no plural. Ou melhor dizendo, a morte foi no singular. A referência foi no plural. Morreu Jesus, mas para todos. E Deus te trouxe aqui para você entender. Faça o que Jesus fez. Tudo que ele tinha, ele compartilhou ao próximo. Ah, Giovanni, tu está falando para eu dar minha casa? Não. Está falando para dar dinheiro? Não. Eu estou falando para aquilo que está no teu coração, para você fazer, para tirar um sorriso na boca daqueles que não têm mais sorriso. A maior prosperidade não é dinheiro, a maior prosperidade é uma palavra amiga. E Jesus conta contigo. Só você pode mudar a tua própria vida, não é o povo, é só você. Nessa noite eu profetizo que toda maldição financeira seja quebrado aqui nessa noite sobre a tua vida e sobre a tua casa. Nessa noite eu profetizo que tudo que o diabo roubou, ele vai devolver em dobro. Nessa noite eu profetizo que se o inferno se levantou e zombou da tua cara, como zombou nas primeiras semanas de Jó, no final ele vai ter que ver você viver 140 a 142 anos, que em dobro que Deus vai restituir na tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus que o que você plantar a partir de hoje, você vai colher. E eu quero crer que a tua semente vai ser tão farta, tão farta, tão farta, tão farta, que ali na frente alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que você conseguiu ser o que você é hoje? E você vai dizer: o amor que Jesus fez por mim na cruz do Calvário me contagiou, e eu ajudei todos que eu pude ajudar, em nome de Jesus. E só quem crê, dá um amém bem alto e uma salva de palmas para Deus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Assim